deixou sua glória por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, foi grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Me rendo. Aleluia! Santo de Israel, luz do mundo, seja refletida em nossos rostos nessa manhã, amém? Aleluia! Aleluia! O Senhor é vitorioso, sua voz virá como um trovão, o céu descerá, vamos lutar para que nós possamos subir com Ele, amém? Aleluia! Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Sinta livre nessa manhã para adorá-lo em espírito e em verdade. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
nada irá impedir eu te adorarei. Nada irá impedir, Senhor, que a tua promessa seja feita sobre a nossa vida. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Teu nome é imutável, Senhor. A palavra pode passar, qualquer palavra pode passar, mas a tua palavra, o teu nome é o mesmo, tu és o mesmo, tu continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas promessas, elas se cumprem na nossa vida. Aleluia, aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Não é um nome qualquer, é um nome de exaltação, é um nome de adoração. Adore a Ele. Respirando, porque Ele está exalando dentro de ti o espírito de vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, Vitorioso és. na tempestade está. Ele quer ouvir a tua voz. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Sintam-se livres para aplaudir o Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia.
os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem, e vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, seu sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, seu sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, seu sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, seu sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Pode dizer que Ele é bendito. A igreja pode dizer: seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Coloca seu fôlego de vida para Ele.
Ele. toda a terra Diga aqui, ó. cantar Eis-me aqui, Jesus. ao Eis-me aqui, Jesus. Messias. Eis-me A aqui, morte Jesus. não pôde Aleluia. deter, seu sangue derramado foi. Foi por Ao você. terceiro Foi por você. dia, Foi por você. ressuscitou. Aleluia. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. A presença dele está aqui nessa manhã. Amém. Ele está trabalhando. Está trabalhando na sua vida. Pode confiar nessa manhã. O Senhor, ele não está indiferente àquilo que você tem buscado diante dele. Ele sabe o que você precisa nessa manhã. Amém? Agora vamos para o momento da palavra. E nós convidamos o pastor Hugo Leonardo para estar nos ajudando nessa missão. Amém? Então, pastor Hugo, pode chegar. Que Deus possa te usar poderosamente. Amém. Pode chegar, pastor. Amém. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Alegria estarmos juntos mais uma vez nesse dia, para juntos nós adorarmos ao Senhor, estarmos também nessa manhã estudando a sua palavra. Quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Você pode levantar as suas mãos. Se você pode adorar Jesus nesta hora. Se você pode, faça isso agora. Jesus, bendizemos o teu santo nome. Santificado seja o seu nome. Teu reino, Senhor, venha sobre nós nesse dia mais uma vez. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Poderoso tu és, glorioso tu és, majestoso tu és, ó Deus, em nossas vidas. Como é bom sentir a tua presença nesta manhã. Como é bom sentir o teu Espírito, a tua graça, o teu poder. Adoramos em espírito e em verdade. Pedimos nessa manhã que o Senhor possa, através da sua poderosa palavra, falar conosco. Possa nos ensinar. Possa nos mostrar, ó Deus, cada dia o caminho, a verdade e a vida que precisamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer assim. Abra nesta manhã a Bíblia. Gostaria de ler com os irmãos dois textos para a nossa meditação. Livro de Hebreus. Quero ler primeiro esse texto com os irmãos. Capítulo de número 2. Livro de Hebreus, capítulo de número 2. Versículo de número 1. Até o versículo de número 5. Depois nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 13. Então, primeiro, vamos ler o livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1. Todos quanto acharam, por favor, digam amém. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela.
Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como nós escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que nós falamos. Amém? Versículo também 11 do capítulo 13 do livro de Romanos. Glória a Deus. Livro de Romanos, seu capítulo 13, versículo de número 11. Glória a Deus. Quantos acharam, por favor, digam amém. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Amém? Vou sentar, por favor. Amanhã, em nome de Jesus. Vamos, durante esse fim de semana, tratando sobre um assunto chamado salvação. E como lemos nesses dois textos, percebemos a importância que a salvação ela está sendo destinada para o homem. Quando olharmos para a Bíblia, quando estivermos lendo a Bíblia, em toda a sua estrutura, em toda a sua extensão, veremos que a doutrina da salvação é a mais importante doutrina descrita na Bíblia Sagrada. Salvação. A salvação é o tema central da palavra de Deus. É para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus te chamou para este reino, para que eu e você fôssemos salvos. Amém? Portanto, esta também é a missão da igreja na terra. Qual é a missão? Anunciarmos o Evangelho de Jesus e a salvação para aqueles que estão perdidos. Esta é a nossa principal missão aqui nesta terra. Então, nós vamos, ao longo desses minutos que temos aqui nesta manhã, falar sobre isto. O que é salvação? O que é salvação? Quando Jesus ele veio a esta terra como homem, ao chegar aqui nesta terra, a sua primeira mensagem, se você puder abrir comigo no livro de Marcos, capítulo de número 1, livro de Marcos, capítulo de número 1, nós vamos ver a primeira mensagem do Senhor Jesus Cristo. Depois de convidar os seus discípulos, depois de estar em oração escolhendo a cada um deles, ao estar iniciando
o seu ministério na terra, esta foi a primeira mensagem do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, na mensagem de salvação. Este foi o propósito e a missão de Jesus logo que veio a esta terra, trazendo aos homens, trazendo aqueles que estavam ali na Galileia, aos homens que estavam em Jerusalém, trazer-lhes a mensagem de salvação. Esta mensagem ele ensinou para os seus apóstolos, esta mensagem ele ensinou para os seus discípulos. É o próprio apóstolo Paulo também que descreve esta importante missão, quando em Timóteo, capítulo também de número 1, versículo de número 15, ele diz: este ensino é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus pregou isso, Jesus ensinou isso aos discípulos, Paulo aprendeu isso e nós também, como igreja, precisamos entender. É a nossa principal missão aqui nesta terra, pregar o evangelho de salvação. Não há dúvidas que este é o principal objetivo de Deus para o homem, a sua salvação. Quantos podem dizer amém comigo, por favor? Quando você olhar para a Bíblia e esse tema saltar aos teus olhos, esta mensagem estiver ecoando no seu coração, estiver batendo forte na sua vida, lembre-se de que a salvação, ela tem três aspectos, ou podemos definir ela de três formas para a nossa vida. E é isso que nós vamos falar aqui nesta manhã. Definindo a salvação de três formas, ou de três aspectos. Primeiro, a salvação, ela é a vontade de Deus. Segundo, a salvação é por meio da graça de Deus. E a salvação, ela é alcançada por meio da fé. Então vamos lá mais uma vez, a definição da salvação para nós, porque em primeiro lugar, esta é a vontade de Deus. Depois, nós aprendemos que a vontade de Deus é que nós sejamos salvos, e nós somos salvos pela graça, e nós aprendemos que isto acontece por meio da nossa fé. Então, a salvação, sim, é a vontade de Deus para nós. O livro de Timóteo nos explica isso. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Se você puder acompanhar comigo, acompanhe aí, por favor, nesta manhã. Livro de 1 Timóteo. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Existe aqui nesse texto o desejo de Deus para o homem, o desejo de Deus para a sua criação. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 e versículo de número 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, é a vontade de Deus salvar a todos os homens. Segundo nós estamos lendo aqui na palavra, Deus não quer que nenhum homem se perca. É a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que nós sejamos salvos. Como nós acabamos de falar alguns versículos atrás, a finalidade da vinda de Cristo a essa terra foi a salvação. Lucas também descreve a vontade de Deus. Lucas capítulo 19, versículo de número 10. Foi a finalidade e o propósito de Jesus vir a esta terra. Está escrito lá, livro de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. A vontade de Deus foi esta: vir à terra buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12. Lá está escrito também assim: ele veio para os que eram seus. Mas diz a Bíblia, os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aleluia! Esta é a vontade de Deus. Ele veio por isso. Ele veio para que a criatura, agora que fora feita por ele lá em Adão, se tornasse agora, depois do pecado, filhos de Deus. A saber, diz a Bíblia, os que creem no seu nome. A vontade de Deus é que todo o homem seja salvo. Por que, pastor, esta é a vontade de Deus? Porque diz a Bíblia que Deus nos ama. E por nos amar, a sua vontade é que você e eu não pereçamos, mas tenhamos, diz a Bíblia, a vida eterna. Consequentemente, por ele nos amar, ele vai nos livrar das consequências que o pecado nos traz. Afinal de contas, diz a Bíblia que o inferno, ele não foi preparado para nós. A vida eterna sem Deus não foi programada para nós. Esse não é o plano de Deus. Jesus disse, a palavra de Deus nos explica que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas a Bíblia diz, a salvação, ela foi programada, ela foi estabelecida para nós que aqui estamos nesta manhã e a todos quanto nosso Senhor Jesus chamar. Salvação, ela é a vontade de Deus. Aprendemos também que a salvação, ela vem pela graça de Deus. Salvação, entendemos que se é a vontade de Deus, esta vontade de Deus derramada sobre nós, ela se estabelece com o nome de graça. Graça de Deus. E faz com que o homem, ele mude o estado. Ou seja, o estágio que ele estava tendo de condenação, onde o pecado lhe trazia isto. E por causa do pecado, ele estava condenado. Mas a Bíblia diz que a graça veio para trazer ao homem ao estado de liberdade. Para que o homem pudesse agora ser conduzido diante de Deus. A graça veio e nos alcançou. E eu louvo a Deus por esta palavra. Porque a vontade era de Deus. A vontade é de Deus. E como isto nos alcança? Quando Ele derrama sobre nós a sua graça. E o que a graça faz, meu irmão? O que a graça ela estabelece em nossas vidas? O livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, fala assim: nosso Deus, Ele nos arrancou, ou seja, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual nós temos redenção e remissão dos nossos pecados. Ou seja, Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A graça, ela é um favor imerecido.
A graça é o presente, a graça é a dádiva, é esse favor que Deus nos dá de graça. Quando nós não merecíamos isto, Ele nos transportou do império das trevas, aleluia, e Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor, para que os nossos pecados fossem redimidos. Diz a Bíblia que pela graça vocês são salvos. Eu louvo a Deus por isso, porque esta graça te alcançou, esta graça nos alcançou. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Nós não merecíamos, mas Ele nos presenteou. Nós não merecíamos, mas a Bíblia diz, o seu favor, a sua graça foram derramados, aleluia, sobre a nossa vida. E você precisa louvar a Deus todos os dias pela sua graça. A graça de Deus você não merecia, mas Ele te deu. Ele derramou sobre a sua vida. Ele derramou sobre nós. E a Bíblia nos diz no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, isto não veio pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não tem mérito nenhum em você. Não tem mérito nenhum em nós. A Bíblia diz que a graça, o favor é dele. Graça e o favor são dele. E a única maneira de nós termos a nossa comunhão restaurada, escaparmos da condenação do inferno, é recebermos em nossa vida esta graça derramada sobre os nossos corações. Graça de Deus. É ela que faz com que você, nesta manhã, seja salvo. Nós tínhamos um salário, meu irmão. Minha irmã, nós tínhamos um salário. Qual é o salário? A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, oh, louvado seja Deus, é a vida eterna. Esta é a principal mensagem da Bíblia Sagrada. É muitas das vezes isto que tem fugido dos púlpitos de algumas igrejas. Salvação. A graça de Deus derramada sobre a vida do homem. Como disse para você, o salário que nós tínhamos direito era a morte. Era a morte. A Bíblia fala isso em Romanos, capítulo de número 6. O salário do pecado é a morte. Sobreveio-nos, irmãos, como pagamento do pecado, a morte física, a morte espiritual. Veio sobre nós a morte eterna, ou seja, o rompimento da nossa comunhão com Deus. O livro de Romanos diz isto. Capítulo de número 5 de Romanos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte. E assim, diz a Bíblia, a morte passou a todos os homens. Por isso diz a Bíblia que todos pecaram. E não foi assim o dom como a ofensa? Por um só que pecou. Por causa disso, o juízo veio por uma só ofensa. Porque se pela ofensa, diz a Bíblia, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Diz a Bíblia, se por uma ofensa só a morte reinou por este homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por um só, Jesus Cristo. Diz a Bíblia, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens para a condenação, também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por um homem veio a desobediência, e por ele muitos foram feitos pecadores.
Mas diz a Bíblia, pela obediência de um, também muitos foram justificados. A lei veio para que a ofensa abundasse, mas diz a Bíblia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre nossas vidas. A graça de Deus, ela é muito maior do que o pecado que nos trazia a condenação. Onde por um homem só veio o pecado a toda a humanidade, também diz a Bíblia que por um homem só, aleluia, a graça também veio anular todo o pecado que o homem cometera. E eu louvo a Deus, meu irmão, que a graça de Deus, ela superabundou o pecado, e ela está aqui hoje sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. A graça do Senhor Jesus. Oh, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela sua graça, pelo seu favor derramado sobre nós, derramado sobre as nossas vidas. A salvação, ela vem também pela fé. A Bíblia diz isto: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, precisa crer. Tudo isto está acontecendo. O que, pastor? Existe a vontade de Deus. Existe a graça de Deus. Mas se o homem não crê, não vai fazer sentido para o homem. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, crer é necessário para que o homem não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Marcos capítulo 16, ele escreve dizendo: quem crer e for batizado será salvo. O texto termina dizendo, Marcos 16, 15, quem não crê está condenado. Então perceba que é pela fé que também nós recebemos a salvação em nossas vidas. Precisamos crer. Porque a salvação é a vontade de Deus. Repito, a salvação é derramada sobre a graça, mas nós precisamos crer. A Bíblia diz, crer e ser batizado, para que nós sejamos salvos. Pastor, é a vontade de Deus. A graça está aí. Mas se eu não creio, a Bíblia diz que eu estou condenado. Pastor, eu preciso crer. E depois de crer, eu preciso ser batizado. E nós aprendemos pela Bíblia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados, para que tenhamos também o dom do Espírito Santo. Então entendemos que é preciso crer e também é preciso ser batizado. Eu preciso receber o nome de Jesus na minha vida. Ou seja, pelo simples fato de não crer em Cristo, podemos ser condenados. Pelo simples fato de não acreditarmos nesta salvação, podemos ser condenados. E a Bíblia diz aqui, não é Jesus que está condenando, é o fato de não crer que lhe condena. Amém? A questão aqui não é Jesus condenando você ou o homem ao inferno, à perdição eterna. Mas é a oportunidade que eu deixo de ter na minha vida de conquistar a salvação, crendo na sua palavra. Então, quando eu creio na palavra do Senhor, quando eu creio nesta salvação que é derramada sobre a minha vida, eu consigo entender que a salvação também, ela diz respeito a mim. Como nós aprendemos no livro de Atos, esta promessa não é só para mim, mas é para os meus filhos, é para os filhos dos meus filhos e para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Salvação. Vontade de Deus. Salvação. Graça de Deus. Salvação
ela vem por meio da fé. Sendo assim, quando nós entendermos isto, igreja, quando nós entendermos isto, nós vamos, assim, refutar algumas teses criadas pelo homem sobre a salvação. Durante os séculos, os homens criaram teses sobre a salvação. Não bastasse aquilo que Deus já tinha estabelecido, determinado, o homem ele decidiu dar um jeitinho para a salvação. Ele criou as suas teses. E para que você possa refutar as teses que o homem cria, você precisa entender o que é salvação. Você precisa conhecer a salvação. Senão você não consegue combater aquilo que o homem cria a despeito da salvação. Como assim, pastor? Hoje nós vamos caminhar por vários pensamentos, por várias filosofias, por várias ideias acerca da salvação. Eu vou descrever para você aqui algumas delas. Não daria para descrever todas. Mas na oportunidade que eu tenho aqui nesta manhã, vou te trazer algumas delas, porque estas são as mais básicas, são as mais faladas, são as mais comentadas na faculdade, são as mais comentadas no bate-papo, no dia a dia, são estas que você ouve quando você vai à padaria, na escola, no seu trabalho. Mas são estas que a salvação, que o homem, ele pode ser salvo pela sua bondade. Esta é uma das teses criadas pelo homem. Qual é a tese, pastor? Que o homem vai ser salvo pela sua bondade. O que essa tese diz? Que aquele homem que é bonzinho, não faz mal para ninguém, ele tem direito à vida eterna e à salvação. É quando muitas das vezes, em momentos de tristeza, em funerais que você possa participar, você vai ouvir a expressão, que Deus o tenha. Que Deus a tenha. Deus a tenha aonde? E de quê? Não, que Deus a tenha, porque, afinal de contas, ela era uma boa vizinha. Ele era um bom rapaz, trabalhador, era honesto, não fazia mal para ninguém. Ou seja, as pessoas atribuem à bondade o direito a terem a salvação. Eu já, de vez em quando, ouvi estas expressões. Que Deus a tenha em um bom lugar. Você vai ouvir expressões inúmeras como esta. Expressões relacionadas à bondade do homem. Então, irmãos, existe uma tese criada pelo homem de que pessoas que foram boas aqui nesta terra merecem ser salvas. Se você perguntar a maioria das pessoas, os que se propõem a entender sobre a eternidade, ou seja, acreditam numa vida após a morte, a resposta esmagadora vai ser desta forma. Se a pessoa for boa, se ela for legal, ela pode ser salva. É o contexto. Aquela que é ruim, ela não merece ser salva. E repetindo aqui para você, este é o diagnóstico, esta é a maneira como as pessoas criam as suas teses. Se é bom, merece o céu. Se é ruim, merece o inferno. A maioria, se não todas as religiões, filosofias no mundo são baseadas nesse sentimento, ou seja, um sentimento ético para a vida do ser humano. Você pode olhar no islamismo, no humanismo secular, e tantas outras religiões, o ensino comum
é chegar ao céu. E chegar ao céu, lá você precisa simplesmente ser uma pessoa boa. Quando você olha para a Bíblia, tem um menino também, no capítulo 19 de Mateus, era um menino rico. Se você puder abrir comigo, por favor, abra aí sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 19. A partir do versículo de número 16. Lá tem um menino que vai chegar para Jesus. Esse menino rico, ele vai fazer uma pergunta. Bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, por que você me chama de bom? Há um só que é bom. É o Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus já dá uma cortada aí, né, meu irmão? Já dá uma refutada naquela palavra daquele menino. Bom mestre. Então, Jesus está dizendo, não existe nenhum ou nenhuma bondade no homem. Muitas das vezes as pessoas entendem errado. Ah, pastor, mas Jesus não era bom? Não, Jesus estava ensinando ele sobre a natureza do homem. Que na natureza do homem não existe nenhuma bondade. Embora o jovem, preste atenção, ele estivesse fazendo a pergunta certa, ele está perguntando ao mestre com uma visão equivocada sobre a salvação. Ou seja, ele está tentando induzir o mestre a fazer-lhe uma pergunta com um duplo sentido. Porque, na verdade, ele queria encontrar mérito naquilo que ele fazia. Pois ele disse para o mestre, eu guardo todos os mandamentos. Então, a verdade, a palavra daquele moço está baseado na falsa premissa de que o homem é capaz de fazer o bem e caminhar para o céu. Se uma pessoa boa não é suficiente para levar ninguém para o céu, se a Bíblia ela é verdadeira, e a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso, esta bondade que o menino aqui está trazendo, ela é uma pergunta perigosa, porque ele aponta para o seu mérito, para aquilo que ele faz, para a sua bondade, para ganhar a salvação. Mas a própria Bíblia nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Livro de Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Ou seja, aquele menino não teria como estar ganhando a vida eterna se não fosse regenerado por Jesus Cristo. Então não era pelos mandamentos que ele praticava ou pela bondade que ele achava ter no seu coração. Ou seja, a salvação não é baseada em nossa bondade. A mensagem do Evangelho, ela nos explica que nós não podemos ser justificados pela nossa bondade. A nossa bondade não é suficiente para nos fazer chegar no céu. Todos nós carecemos da graça de Deus sobre nós. Você pode dizer amém? É isso. Não é pela sua bondade. Não é pela sua cara bonita. Pelos seus favores. Eu ajudo muita gente. Eu faço bem para todos. Faço mal nem para mim mesmo, eles dizem. Eu sou tão bom que eu não consigo fazer mal nem para mim. É a justificativa que eles criam para serem salvos. Mas a Bíblia nos diz que todos pecaram. A outra tese que alguns criam é que estar sendo filiado a uma denominação ou uma instituição
Isto garante salvação. Olha a outra tese que criaram. Ser filiado a uma denominação, eu garanto a minha salvação. O que eles dizem? Só basta eu entrar para uma religião, basta apenas eu entrar numa religião, entrar em uma igreja e já está tudo resolvido. É uma tese que criaram por aí. Esse é um pensamento popular criado para isentar a responsabilidade do homem. Muitas pessoas pensam que pelo fato de pertencer a uma instituição serão salvas. Mas eu aprendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê, pastor? É perfeitamente possível uma pessoa ser membro de uma denominação e não ter nenhum relacionamento com Jesus. É muito sério. Ele simplesmente tem uma carteirinha. Ele diz que está lá, participa lá, mas relacionamento mesmo com o Senhor Jesus ele não tem nenhum. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. E diga-se de passagem, o livro de Tiago fala que a religião e a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. Se alguém cuida realmente ser religioso, alguém cuida realmente fazer parte de uma religião, deveria praticar boas obras, cuidar dos idosos, das velhinhas. Aí você já estaria praticando a sua religião. Mas, de maneira nenhuma, irmãos, podemos colocar em nossa mente, em nosso coração, que fazer parte de uma religião, fazer parte de uma instituição, nos dará o direito de ser salvos. É uma tese que muitos criam e que muitas religiões estão sendo criadas. E é perfeitamente possível, repito, que uma pessoa possa fazer parte de uma instituição e não ter sequer nenhum relacionamento com Jesus Cristo. É possível? Sim. Fazem parte de religiões inúmeras pessoas. Mas muitas não sabem nem sequer quem é Jesus. O que é salvação? Teses sendo criadas para isentar do homem a sua responsabilidade. Ainda existem teses dentro da própria instituição. Teses criadas dentro da própria, podemos dizer, igreja. Este também tem sido um pensamento muito comum. Pessoas que pensam que por ofertarem, por fazerem suas orações, isto traz a elas salvação. Participar de atividades, segundo algumas pessoas aprenderam na religião, promove e traz para elas uma salvação. Atividades eclesiásticas, muitas das vezes, as pessoas acreditam que por fazerem estas, estarão adquirindo também a sua salvação. Se você olhar comigo, eu gostaria que você lesse livro de Atos, capítulo de número 10. Este é um dos exemplos muito importantes na Bíblia e interessantes. Livro de Atos, capítulo de número 10. Versículo de número 1. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Se você olhar para esse cenário aqui, se tu olhar para esse cenário aqui, esse camarada aqui é muito crente. Esse aqui está salvo. Por que, pastor, está salvo? Camarada ora, irmão. Camarada é piedoso. É temente a Deus. Ele faz esmola para o povo.
e orava continuamente. E diga-se de passagem, faz aquilo que muito crente não faz. Diga-se de passagem. Orar de contínuo? Não. Fazer esmolas para as pessoas? Que isso? Piedoso? Temer a Deus, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Ele está aqui à frente de muitos e muitos, quem sabe, de nós. Mas mesmo assim, com toda esta, irmãos, com todo esse currículo, com toda esta citação aqui da Bíblia a respeito desse homem, a Bíblia diz que a salvação precisava chegar na casa de Cornélio. Estava quase na hora nona do dia. E ele viu claramente uma visão de um propósito que Deus tinha para a sua vida. Qual é o propósito? Ele precisava ser salvo, assim também como a sua casa. Continua orando. Continua sendo temente a Deus. Continue sendo piedoso. Mas você também precisa ser salvo. E como você percebeu ontem na ministração, tinha um Ananias, também nessa história tem um Pedro. Tinha um Ananias lá, mas também nessa história tem um Pedro. Porque Pedro, ele fala assim, eu vou lá fazer o que na casa de Cornélio? No sonho, a expressão da própria palavra de Deus para Pedro, mata e come. Mata e come. A expressão desse texto, simbolicamente, está dizendo, vai lá e prega o evangelho para Cornélio. Lá tem alguém que precisa ser salvo. Pedro disse, eu não. Me misturar com aquele povo lá? Aquele povo impuro? Povo sujo? Eu não. Eu vou fazer o que lá, Senhor? Sabe o que Jesus tratou também em Pedro? Era entender que naquele lugar tinha alguém que precisava ser salvo. Receber o nome de Jesus na sua vida. E com toda a piedade que Cornélio tinha, com toda a bondade, com toda a oferta, com tudo aquilo que ele fazia, ainda assim ele precisava receber a salvação na sua vida. Então a salvação não é por aquilo que a gente faz na igreja. Salvação não é pela oferta que você dá na igreja. Não é pelos dias presenciais que você está na igreja. Não é isto que vai garantir a tua salvação. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Isto não garante salvação. Esse assunto de obras, ele é muito delicado. Ele é muito sério. Pastor, ele é sério por quê? Ele é muito sério. Porque pessoas acreditam piamente, porque estão fazendo estas coisas, eles herdarão a vida eterna. É um assunto muito delicado. É um assunto muito delicado. Porque muitas das vezes elas não foram ensinadas corretamente acerca da salvação. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Ele é o resumo, é a síntese de um povo que se acha detentor da salvação. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Versículo 23. Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui é muito sério.
Porque pessoas se julgam salvas por expulsar demônios, por fazer maravilhas. Mas eu repito, a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é por meio da graça, da vontade e da fé em Cristo Jesus. Teses que são criadas para que o homem se isente da sua responsabilidade. Então, salvação é muito mais sério do que muita gente imagina. Quero citar a última, que é uma das mais terríveis e perigosas nesses últimos dias, é que, com larga escala, tem sido propagado até mesmo dentro de igrejas: salvo será sempre salvo. Salvo, sempre salvo. Teoria criada pelo homem de que a salvação conquistada não pode ser perdida. E é tão interessante que, se alguém cria uma tese como esta, ele não leu a Bíblia no tema chamado apostasia. É capaz de ele ter passado direto nesse tema. Porque se ele lê na Bíblia sobre apostasia, ele vai perceber que é possível alguém que tenha sido salvo na sua caminhada perder a sua salvação. É no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, um texto tão conhecido que você vai encontrar: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E você sempre lembre que o amor não é do mundo, é o amor da igreja. Porque o mundo não tem amor, porque o mundo não conhece a Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E só conhece o amor quem conhece a Deus. Então, se o mundo não conhece quem é o amor, quem conheceu o amor de Deus é a igreja. E aonde o amor se esfria? É onde que nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 2, lembra aonde caístes, aonde deixastes o teu primeiro amor. É a igreja. Então é possível que alguém esteja sendo salvo e no meio da sua caminhada a apostasia chegue e alcance o seu coração. Lucas capítulo 9, versículo de número 62, diz a Bíblia Sagrada: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Então não basta só colocar a mão no arado, tem que permanecer até o final. É isto que diz a palavra: aquele que perseverar até o fim, é este que será salvo. Você está comigo aqui nesta manhã? Então não permita que a apostasia ela te alcance. É neste tempo que muitos estão se apostatando da fé. A Bíblia diz que esse espírito estaria vindo nos últimos dias, o espírito de apostasia, para enganar até aqueles que são escolhidos do Senhor. Então esta tese de que salvo, ele é sempre salvo, é uma mentira maligna. Um dia, o próprio Moisés, preocupado com a sua vida com Deus, a sua salvação, ele não se achando digno, ele disse para Deus: risca o meu nome do livro. Ele entendia que não era digno de estar diante de Deus, diante da falha que ele havia cometido. Risca o meu nome. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra
E é possível, ainda nesse tempo, pessoas acreditarem que um dia já foram salvas e vivam uma vida de qualquer maneira, não mais em santidade, não mais uma vida reta, não mais uma vida pura diante do altar do Senhor. Alguns dizem, já conheço a Deus. Alguns dizem, já fui até batizado. E a pergunta é, você permanece fiel? A pergunta é, você permanece na presença? A pergunta é, você continua perseverando? Porque segundo diz a palavra, o que o Senhor vai fazer é, eu te darei a coroa da vida, mas se você perseverar até o final. Você quer alcançar a salvação nesta manhã? Você precisa e eu precisamos alcançar a salvação. Mas nós não podemos achar que a salvação conquistada, ela está para sempre. Como nós lemos aqui, no livro de Romanos, a salvação hoje está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A salvação está mais próxima para você hoje do que ontem. Jesus está mais perto de vir hoje do que ontem. Jesus está mais perto de buscar a sua igreja hoje do que ontem. Essa precisa ser a tua esperança. Isso precisa estar dentro do teu coração. Para quê? Para você não desanimar. Para você não se esfriar. Para você não se apostatar da fé, mas continuar sendo um crente perseverante na presença do Senhor. Eu creio nesta palavra. A Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Jesus disse, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas a Bíblia, ela descreve no livro de João, o 1 João, capítulo de número 3. Aleluia. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 2. Somos amados agora filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Essa precisa ser a tua esperança. Na casa de meu pai, disse Jesus em João 14, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. Vou preparar, e ele diz o texto, para mim mesmo. Olha que coisa linda. Preparar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, aleluia, estejais vós também. Essa precisa ser a sua esperança. Essa precisa ser a esperança do crente. E se um dia ele recebeu a sua salvação, que esta não se aparte da sua vida. Quando você entender o que é salvação, esses ensinos malignos, você vai conseguir refutar na sua vida. Você vai conseguir explicar para pessoas o que é a salvação, o que é a vida eterna. E você vai poder dizer como Paulo declarou, eu julgo que ainda não tenho alcançado. Aleluia, aleluia. Mas eu continuo prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus, o meu Senhor. E nesta manhã, você esteja prosseguindo para o alvo. Que você esteja, como disse Paulo, eu julgo ainda não ter alcançado.
mas eu estou chegando muito próximo de lá. Está muito perto o dia em que eu verei o meu Jesus como Ele é. Eu quero nesta manhã estar orando com você. Se você pudesse colocar de pé comigo, por favor. A salvação, ela é uma vontade de Deus. A salvação é a graça de Deus derramada sobre nós. A salvação é pelo meio que Ele te dá. A fé. Eu sempre aprendo com o meu pastor diariamente me ensinando. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. É que você alcança a fé. Nesta manhã, você foi ministrado pela palavra de Deus. Você não foi ensinado sobre outra coisa. Você foi ensinado pela palavra de Deus. E aí nesta noite você teve nessa manhã você teve mais uma oportunidade de receber a palavra do Senhor no seu coração para que a fé ela esteja sendo gerada. E se você ainda está no caminho para alcançar, continue prosseguindo para lá. Se você ainda não está no caminho, encontre o caminho. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Como é que você alcança a salvação? Quando você encontrar este caminho. Se você deseja, nesta manhã, vir a este altar, orar, temos esta oportunidade também nesta manhã. De você chegar a este altar e dizer para Deus, eu acreditava, eu pensava que era pela minha bondade, eu pensava que por eu ser bonzinho, eu já estar na igreja, eu já estar sendo um crente em Cristo, eu já tinha direito, eu já estava pronto para ir para o céu. Mas eu tenho aprendido que não é só isso. Eu preciso seguir a paz com todos. Eu preciso seguir a santificação. Se eu quero chegar no céu, eu preciso encontrar a santificação, porque é o caminho que vai me levar a encontrar a Deus. E talvez você não esteja nesse caminho nessa manhã. Esse caminho ele está aberto para você nesse dia. O caminho que te leva até Deus. Eu gostaria que você pudesse ter esta oportunidade de estar chegando a este lugar de altar e de oração. Você deseja, e você pode, pedir a Deus, Senhor, que este desejo nunca se aparte do meu coração. Eu preciso ser salvo. Eu preciso alcançar a salvação. E que eu julgo ainda não ter alcançado, mas, Senhor, eu estou prosseguindo nesse dia para o alvo da soberana vocação. Podemos orar nessa manhã? Você assim deseja? Está chegando este altar? Saia do seu lugar. Chegue aqui, neste altar, para nós estarmos orando juntos. Eu quero estar orando com você nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai. É diante da Tua palavra que nós estamos. Existem pessoas que agora estão ouvindo esta palavra também em suas casas. Existem pessoas que vão ouvir esta mensagem dentro do seu lar. Então, o Senhor indo para o trabalho,
estão voltando de uma jornada, estão ouvindo o Senhor sobre o Evangelho, sobre salvação, e muitos ainda não compreenderam o poder e a virtude que está em suas mãos, Senhor. E nesta manhã a tua palavra pregada e anunciada, ela encontre corações. Que Deus, a nossa vida, o nosso coração esteja como uma terra fértil. Uma terra que pode, Senhor, receber esta palavra. E esta palavra possa germinar. Que esta palavra possa florescer, frutificar e prosperar naquilo e para a qual ela for enviada. Nós oramos e te agradecemos, ó Deus, pela vida dos teus filhos que chegaram, Senhor, a este altar. Pela vida destes jovens, pela vida, Deus, destes adolescentes, pela vida, Deus, destes jovens que estão, Senhor, diante desta caminhada, estão, Senhor, Deus, buscando diariamente a salvação, estão prosseguindo para o alvo, estão buscando, Senhor, diariamente a salvação em Ti, e que todos os dias das suas vidas, o Senhor possa lhes ensinar o caminho, a direção, o propósito de estarem, Senhor, entrando, ó Deus, pelas portas da Tua igreja, ó Deus, ouvindo Tuas, ó Deus, mensagens, as Tuas palavras, servindo, Senhor, a Ti neste tempo. Existe um propósito, existe uma finalidade, a salvação de suas vidas, a salvação de suas almas. Nós oramos e te agradecemos nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês, departamento dos vencedores pentecostais de São João de Meriti. Que Deus abençoe nosso irmão Davi, sua diretoria. Deus abençoe pastor Juan, irmã Rosângela, com a amada igreja. E cada dia esta seja uma igreja que esteja anunciando o evangelho da salvação para todos aqueles que estão perdidos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração. Você que ouviu, você está diante de um ensinamento saudável, vivo e verdadeiro. Obedeça e serás salvo. Muito obrigado, Pastor Hugo. Pastor Hugo é o nosso vice-presidente nacional dos jovens no Brasil. E somos honrados de tê-lo aqui. Ontem ele ministrou a palavra do Senhor para nós, o que foi uma grande bênção. Eu fui para minha casa, remoendo aquilo novamente. Amém. Abençoando a minha vida, em saber que para Deus nós temos valor. Quando não temos para os homens, temos para Deus. Amém. Deus está olhando com um olhar diferente para a vida de cada um de nós. E hoje pela manhã podemos ouvir essa palavra abençoada que você participou. Nós estamos chegando ao momento final da nossa escola dominical. Eu creio que as classes estão aqui. Eu vou apresentar alguma, Henrique? Não. Então nós vamos encerrar os irmãos que estão nos seus lares. Vamos orar a Deus por eles. Estamos chegando ao final da nossa escola dominical. Online, depois queremos ainda tratar alguns assuntos com os irmãos presencial. Temos pedido, Márcia? Não. Então nós vamos orar agora pelo encerramento da escola dominical, colocando diante de Deus a vida de nossos irmãos. E à noite, às 19h15, para você que assiste online, esteja conosco de novo, pois vamos transmitir o encerramento da festividade do Departamento dos Jovens aqui de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Estamos concluindo a nossa festividade
no final da noite, no final do dia, e você pode participar conosco 19h15. Oremos. Nosso Deus, colocamos diante da tua presença, Senhor, a nossa gratidão pela escola dominical. Pedimos, Senhor, que tu abençoe os lares, as famílias, as pessoas, que tu abençoe cada um daqueles que participaram conosco desta palavra maravilhosa. E pedimos, Senhor Deus, que tu abençoe agora cada um dos irmãos aqui que estão, as pessoas que nos visitam, as pessoas que estão junto conosco, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Jesus, e amém. Os irmãos aqui presentes, aguarde, continuaremos.